Eu eu não sei como fazer, confessou Daniela com a voz baixa. Nicole sorriu divertida. Olá, ouvintes do canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 8º capítulo da história Só o Amor Sabe Quando Une Dois Corações. Uau! Ainda estou sem fôlego pelo capítulo anterior. O convite foi sussurrado no carro, com desejo nos olhos e ternura nas entrelinhas. Vamos para o hotel, disse Nicole. Quero você todinha na minha cama. E ali, sem promessas, um pacto foi selado. Entre toques e suspiros, elas descobrirão que o prazer pode ser urgente, mas o amor, o amor é inevitável. Prepare-se. Hoje o corpo fala, mas é o coração que responde. Mas antes, se inscreva, dê like, comente, compartilhe, interaja para que continuemos contar novas e envolventes histórias. Estamos também no Spotify. Vamos lá? No hotel, no quarto de Nicole, o clima era outro, mais íntimo, mais cru. Depois do banho, Daniela estava envolta apenas numa toalha, sentindo-se nervosa, vulnerável, sem saber o que fazer. Nicole surgiu com 2 taças de vinho nas mãos. Um som baixinho, romântico, tocava no quarto. Ela se aproximou. Eu não sei como fazer, confessou Daniela com a voz baixa. Nicole sorriu divertida. Enlaçou-a num abraço e começou a acariciar suas costas, com as mãos suaves, firmes, quentes. A cada toque, Daniela se arrepiava por inteira, tomada por um calor que lhe percorria a espinha e descia pelo ventre. Faça apenas o que tiver vontade, disse Nicole com ternura e firmeza. Eu sei exatamente o que fazer. Daniela fechou os olhos, se perdendo num beijo que fez o mundo se calar. E ela se entregou àquela mulher maravilhosa, àquela paixão sem entendimento, àquele desejo que não cabia mais em si mesma. Naquela noite, Daniela descobriu formas de prazer que jamais imaginara. Entregou-se por completo a Nicole. Com ela experimentou sensações que pareciam vir de outra dimensão, como se seus corpos tivessem se fundido num só desejo. O céu começava a clarear quando, finalmente, exaustas e inteiramente saciadas, adormeceram. Quando Daniela abriu os olhos, ainda estava entre o sonho e a realidade. Sentia-se leve, como se estivesse envolta por um encanto. O braço de Nicole ainda envolvia num abraço quente, protetor, feito casulo. Com cuidado, retirou-se daquele ninho e foi até o banheiro. Deixou a água escorrer pelo corpo, como se ainda tentasse processar tudo o que havia vivido. Daniela calculou que devia ser por volta das 11h30 da manhã. Quando voltou do banho, a pele ainda sensível, como se o corpo guardasse cada lembrança da noite anterior. Nicole ainda dormia profundamente, os lençóis deslizando pela sua cintura, revelando suas costas nuas, os cabelos soltos. Ficou ali,
imóvel, observando-a como quem contempla uma obra de arte viva. Seu belo rosto sereno, a forma suave de sua boca entreaberta. E bastou lembrar-se do que aquela boca havia lhe causado para que seu corpo reagisse. Um desejo súbito, arrebatador, a percorreu de novo. Precisava respirar. Foi até a varanda, empurrou a porta de vidro e deixou o armarinho invadir. O sol já estava alto, espalhando uma luz intensa sobre a cidade. Lá embaixo, a vida seguia seu curso, alheia ao que acontecera entre aquelas 4 paredes. Encostou no parapeito, ainda desnuda, sobre o hobby leve, tentando encontrar algum equilíbrio entre o corpo em chama e a mente em choque. Nunca imaginou que pudesse se entregar daquela forma. Nunca pensou que uma mulher pudesse despertar algo tão profundo nela. Olhou para o céu límpido, sentindo a brisa morna no rosto e se perguntando: o que está acontecendo comigo? Tudo o que ela sabia, que ali dentro havia alguém que, com um único toque, desarmou todas as suas defesas. No meio daqueles pensamentos, a imagem de Marcelo surgiu. Daniela sentiu uma pontada de pena. Imaginou que seu celular estivesse repleto de chamadas dele. Seus devaneios, porém, foram interrompidos por um abraço vindo por trás. Nicole a envolveu com delicadeza. Um doce para os seus pensamentos. Está arrependida? Sussurrou ela com a voz rouca de sono e desejo. Daniela fechou os olhos por um instante e saboreou aquele abraço quente, acolhedor. Então, virou-se para Nicole com um sorriso leve. Estava apenas pensando em como foi maravilhosa a nossa noite. Eu, sim, me arrependeria se não tivesse seguido meus instintos. E que instintos! Adorei, Daniela. Respondeu Nicole, a beijando. Vamos tomar café? Embora seja quase hora do almoço, eu estou faminta e creio que você também, disse Nicole, acariciando sua nuca. Eu, sim, estou sim, muito faminta. Me acompanha no banho? Perguntou Nicole, com os olhos cheios de desejos. Eu já tomei banho, mas tenho certeza de que esse vai ser bem melhor. E foi. Mais uma vez, as duas se entregaram ao prazer com a mesma intensidade da madrugada. Só depois, saciadas e sorridentes, começaram a se aprontar. Antes de irem para o restaurante, passaram pelo quarto de Daniela para que ela pudesse trocar de roupa. Pegou o celular ainda em cima da cabeceira da cama. Como previra, havia inúmeras chamadas de Marcelo e até da amiga Regina. Nicole observava de perto, em silêncio, como quem tentava decifrar sua expressão. Seu namorado não vai retornar às ligações? Perguntou com aparente naturalidade. Ele não é meu namorado. Não, eu não quero falar com ele agora. Depois eu ligo, respondeu Daniela, largando o celular na cama com certo desdém. Enquanto trocava de roupa, percebeu que Nicole ficou um pouco mais quieta. Um leve distanciamento no ar. Mesmo assim, seguiram juntas. No corredor, Daniela tentou puxar assunto, mas as palavras ficaram presas. Nicole também parecia absorta em seus próprios pensamentos. Desceram sem dizer muito. Aquilo doía em Daniela. Lembraram que o café da manhã no hotel era servido até certa hora. Decidiram ir ao shopping. Enquanto tomavam café,
Nicole olhou diretamente para Daniela e perguntou, sem rodeios: Você vai embora mesmo hoje? Daniela hesitou por um instante. Ficou sem saber o que dizer. Seu coração já havia tomado uma decisão, mas ainda não estava pronta para colocá-la em palavras. Por fim, respondeu com um tom calmo: Tenho que ir. Meu voo já está marcado. Nicole abaixou a cabeça, respirou fundo, depois voltou a encará-la. Seus olhos estavam densos de uma mágoa que tentava disfarçar com frieza. Ótimo. Creio que não temos mais o que falar. Suponho que para você tenha sido apenas uma experiência diferente, caliente, com uma mulher. E agora vai voltar toda feliz para o seu namorado e interrompeu Daniela, sentindo a voz embargar, magoada com as palavras de Nicole, mas ainda mais com o tom que ela tentava sustentar. Nicole a encarou de novo. Havia uma contradição entre o que dizia e o que os seus olhos gritavam. O silêncio entre elas pesava mais que qualquer resposta. É que para mim também foi só uma noite caliente, disse enfim com uma firmeza quebradiça. Estava carente, afinal somos duas mulheres adultas. Daniela terminou seu café em silêncio. A decepção queimava em sua garganta como um último gole amargo. Acabei meu café. Vou para o hotel. Vai ficar? Perguntou ela, levantando-se. Não, eu também vou voltar, respondeu Nicole, já se levantando também. Chegaram no hotel sem se falarem. No elevador, outros hóspedes subiram juntos. As duas ficaram lado a lado, em silêncio. Nenhuma ousava encará-la. O som dos andares passando era o único ruído entre elas. Quando chegaram ao corredor, pararam diante de suas portas. Eram vizinhas, separadas por apenas alguns passos e por uma distância emocional que nenhuma das duas sabia como atravessar. O coração de Daniela pesava. Será que para Nicole tinha sido apenas uma noite ardente de sexo? Como ela pôde dizer aquilo com tanta frieza? Nicole, por sua vez, sentiu o gosto amargo de cada palavra que havia dito. Sabia que nenhuma delas era verdade. Ficaram paradas diante das portas, os olhos se encontrando num silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Nenhuma das duas queria dar o passo final da despedida. Ao invés disso, como se obedecessem a um chamado mais forte que a razão, jogaram-se nos braços uma da outra. As bocas se colaram num beijo voraz, carregado de urgência e sentimento contido. Enquanto os corpos se apertavam com desespero, ainda entre beijos, Nicole a envolveu num abraço apertado e, sem romper o contato dos lábios, abriu a porta do quarto. Entraram tropeçando, como se o tempo fosse inimigo e precisassem vencê-lo com toques. Nicole encostou Daniela contra a parede, aprisionando-a com o próprio corpo. As mãos buscavam pele, contornos, certezas. O desejo pulsava nos dois corpos, como um trovão surdo ecoando por cada célula. As pernas de Daniela tremiam, rendidas, e seu corpo inteiro correspondia àquele toque conhecido, agora mais intenso, mais cru. Nicole desabotoou sua camisa com pressa, colando os lábios sobre a pele nua com uma fome quase selvagem. Sugou cada pedaço como se quisesse marcá-la.
como se não quisesse deixar dúvidas de que aquilo não fora apenas uma noite qualquer. A cabeça de Daniela girava com uma vertigem feita de prazer e de angústia, como se seu corpo dissesse sim, enquanto o coração ainda implorava por palavras. Cada gesto, cada carícia, cada beijo arrancava dela um suspiro, um arrepio, uma nova entrega. O desejo vertia por todos os poros. Estavam famintas, insaciáveis, como se o que haviam vivido na noite anterior, no banho compartilhado, não tivesse sequer arranhado a superfície da necessidade que sentiam uma da outra. Elas se consumiam, e ali naquele quarto de hotel, duas almas que fingiam não se querer se devoravam na ânsia de tudo que não podiam mais esconder. Nicole se abaixou lentamente, os olhos presos nos de Daniela, como se cada gesto precisasse da permissão do desejo. A ponta dos seus dedos deslizou pela pele exposta e, com delicadeza, tirou sua última peça de roupa. Seus olhos brilharam com fome, mas era uma fome reverente, quase sagrada. Quando sua boca tocou, Daniela guiou o corpo, surpresa pela intensidade que explodia em ondas desde o centro do seu ventre até os dedos dos pés. Um gemido escapou sem controle. E quando veio, foi como um incêndio, um estouro que fez seu corpo estremecer por inteiro. Arfando, Daniela olha para Nicole e diz: "Agora eu quero sentir você." Com os olhos cravados nos dela, num misto de desejo e reverência, conduziu Nicole para a cama e tudo se inverteu. Um caminho novo foi se desenhando pela boca de Daniela, sem pressa. Nicole já ofegava antes mesmo de ser tocada. Até que também explodiu. Veio como um furacão doce, deixando-a com o corpo tenso e a alma leve. E Daniela não recuou. Sentiu, sorveu, guardou o gosto daquela mulher, como quem crava um segredo no fundo da boca. Nicole tombou para trás, entregue, a respiração entrecortada. Daniela subiu sobre ela e, num instante, Nicole se virou, invertendo as posições. Agora era ela quem se aninhava sobre Daniela, o corpo colado ao dela, mãos e peles se encontrando em contato íntimo, quente e silencioso. E ali ficaram as duas, imersas naquele amor, naquele movimento, encaixadas uma na outra, como se fossem uma só. Os corpos colados, os pés entrelaçados, os olhos fechados em pura entrega. Cada suspiro de Nicole se misturava ao de Daniela. Cada batida de coração reverberava no silêncio que as cercava. O som da respiração ofegante, os sussurros quase inaudíveis, o roçar de mãos, de corpos preenchiam o ar. Então veio outra explosão, agora juntas, sentindo prazer ao mesmo tempo, mais intenso do que tudo que já haviam vivido. Avassaladora, como uma onda que as tomou de uma vez, como se fossem uma só, arrastando tudo consigo: dúvidas, medos, orgulho, resistência e um amor ainda não revelado. O mundo do lado de fora podia esperar. Ofegantes permaneceram unidas, coladas,
Nicole tombada sobre Daniela, o coração de ambas batendo alto e rápido, como se dançassem a mesma música. Elas tinham ido juntas para a lua, para um lugar onde nada, nada mais existia além das duas. O silêncio que seguiu foi profundo, mas não vazio. Era um silêncio que falava. Então, num sopro, Daniela disse: Eu não vou. Nicole levantou a cabeça, surpresa, o olhar ainda enevoado de prazer. O quê? Daniela sorriu com os olhos úmidos. A respiração ainda falha. Deu-lhe um beijo. Depois disse: Eu vou ficar com você. Tem certeza? Perguntou-lhe Nicole com a voz baixa e carregada de emoção. Como resposta, ela tomou-lhe a boca num beijo quente e apaixonado. Seu coração já havia se decidido por ela. Era com Nicole que ela queria ficar. Ficar para sempre, e nada mais importava. Mais tarde, ligou para Marcelo. Ele atendeu nervoso, cobrando explicações, dizendo que ela não estava nem aí com ele, que estava morrendo de saudade e desabafando tudo de uma vez. Ela ouvia em silêncio. Quando finalmente ele se calou, disse com firmeza e suavidade que ficaria mais aquele fim de semana para conhecer melhor a cidade e descansar, e que na segunda-feira ela voltaria. Ele não aceitou muito bem a decisão. Disse que viria passar com ela aquele fim de semana. Mas Daniela foi taxativa. Respondeu que não. Queria ficar sozinha, aproveitar o tempo para pensar no relacionamento dos dois. Por que havia dito aquilo? Por quê? Relutante, ele acabou concordando, encerrando a conversa com a promessa de preparar uma surpresa para quando ela voltasse. Impaciente, querendo pôr um fim ao telefonema, ela acabou falando mais uma bobagem sem pensar. Está certo. Eu tenho certeza que vou adorar a surpresa. Beijos, eu também. Até segunda. Já no quarto, arrumava a mala quando Nicole entrou para avisar que Gilda havia ligado e que tinha dito que iria acompanhada. Assim, seguiram para a casa de Gilda. Ela se sentia feliz e apaixonada. Com certeza, era aquela paixão arrebatadora que sua amiga Regina tanto falava. Só não sabia que seria por uma mulher. Olhou para Nicole, que dirigia com elegância e atenção o lindo conversível branco. Era o cavalo branco dos seus sonhos e Nicole, o cavaleiro que a tomava nos braços. Riu sozinha com o pensamento. Daniela riu. Em seguida, acariciou suavemente a nuca de Nicole, que, percebendo a risada, desviou o olhar da estrada por um instante, curiosa. O que você está rindo aí, hein? Lembrei dos sonhos que tive, respondeu ainda sorrindo. Nicole voltou a atenção para a frente, mas não deixou passar. Que sonhos? Vai me contar agora ou terei de torturá-la? Dependendo da tortura, vou adorar, retrucou Daniela maliciosa. Sua danadinha. Então, vai me contar ou não? Promete que não vai rir? Pediu Daniela com um sorrisinho tímido. Por que eu iria rir? É tão engraçado assim? Perguntou Nicole intrigada. Não é que seja engraçado, é que parece tão bobo. É que eu tinha uns sonhos constantes de... Continue? Bem, nesses sonhos sempre aparecia uma pessoa num cavalo branco. E engraçado, o curioso é que eu nunca conseguia ver o rosto.
mas essa pessoa em cima do cavalo vinha em galope e me pegava nos braços e me levava embora com ela. Nicole parou o carro no acostamento, soltou o cinto, afastou-se do volante e abraçou com ternura, dizendo: "Então eu sou o misterioso cavalheiro que arrebatou a mocinha e a levou consigo? Não só a mim, mas também o meu coração", respondeu Daniela, emocionada. Trocando um longo beijo cheio de paixão, as duas se entregaram àquele momento, sem pressa. Alguns carros que passavam buzinavam ao verem as duas mulheres se beijando. Riram como adolescentes, pegas no flagra, sem culpa, apenas com alegria. Logo depois, chegaram à casa de Gilda e Lena, que as receberam com muita alegria e entusiasmo. Como Nicole havia avisado que viria acompanhada, Gilda e Lena haviam preparado o quarto de hóspedes que tinha cama de casal. "Mas podemos arrumar outro quarto para você, Daniela, se preferir", disse Gilda gentilmente. Nicole riu, abraçando Daniela com carinho. "Creio que não será preciso, não é, Daniela?" Lena, dando uma piscadinha para a companheira, que riu divertida. Ela completou com um olhar cúmplice: "Já era de esperar." "Não te falei?" comentou Lena, rindo gostosamente. "O que é que estão falando aí?" perguntou Nicole, desconfiada e bem-humorada, enquanto Daniela ficava completamente sem graça. "Nada", respondeu Lena rapidamente, entre risos. Só que nós já sabíamos." "Sabia o quê?" insistiu Nicole, arqueando a sobrancelha divertida. "Veja", falou Gilda, sorrindo com doçura, "estamos deixando a Daniela constrangida." "A verdade é que estamos muito felizes de ver vocês duas juntas, e ainda mais felizes por tê-las aqui." Aquele fim de semana na casa de Gilda e Lena, ao lado de Nicole, foi o mais feliz até então na vida de Daniela. Encantou-se pelas anfitriãs, mulheres doces, cheias de afeto e cumplicidade. Admirou o modo como viviam e se amavam, questionando por que tantos ainda condenavam o amor entre pessoas do mesmo sexo. Confunde amor com pecado, com promiscuidade, mas o verdadeiro amor transcende julgamentos e renasce livre. Amor que não se prende a nomes, gêneros e nem rótulos. É essência, é verdade da mais pura expressão de alma e entrega. Não escolhemos o amor, ele nos escolhe e simplesmente acontece. Entre os muitos momentos especiais, o passeio à Lagoa da Conceição foi o mais marcante. Embora chamada de lagoa, era o mar que preenchia aquelas águas salgadas, azuis e serenas. Nicole, Daniela, Gilda e Lena embarcaram juntas num barco de transporte marítimo que partiu do centrinho da lagoa para a costa da lagoa, onde se alinham restaurantes charmosos à beira-mar, conhecidos por suas sequências de camarão e outros pratos irresistíveis. Sabores, risos e memórias se misturavam ao sol brilhando sobre a água. Após o almoço, seguiram juntas por vielas que levavam a uma cachoeira alta, belíssima, despencando do alto entre pedras escuras, formando uma cortina de água e luz. Era como um santuário secreto. Daniela permaneceu ali em silêncio, observando a queda d'água como quem contempla um milagre. Sentia o coração pulsar com força e ali, junto com Nicole, era vida, era amor, era plenitude. À noite, à beira da piscina, o cenário se aquieta. Conversas, risadas, bons vinhos, música baixa ao fundo e o brilho suave das luzes. Daniela e Nicole, Gilda e Lena,
4 mulheres, 4 almas conectadas por algo maior, por algo simples e sagrado, o amor. Na tarde de domingo, o coração de Daniela começou a apertar. O pensamento de voltar no dia seguinte e ficar longe de Nicole doía mais do que ela gostaria de admitir. Sentada na espreguiçadeira, o frio tinha dado uma trégua e o sol as presenteava com o calor suave, aquecendo seus corpos e, de algum modo, tentando amenizar o que se anunciava como saudade. Gilda sentou-se ao lado de Daniela. Nicole e Lena estavam dentro da piscina, rindo de algo que ela não ouvia. Nunca vi Nicole tão feliz assim, comentou Gilda, observando a amiga com carinho. Depois voltou-se para Daniela, os olhos atentos. O que isso está sendo para você, Daniela? A pergunta tão direta a pegou desprevenida, olhou-a com firmeza. Como assim? Ela sorriu com doçura. Eu posso ver que está apaixonada por ela. Está nos seus olhos, Daniela. Mas e quando voltar para a sua vida lá em São Paulo? Perguntou. Eu não quero ver minha amiga sofrendo novamente. Nicole é como uma irmã para nós. Ela tem esse jeito de durona, mas não é tanto assim. E ela? Interrompeu Daniela. Será que ela está apaixonada por mim? Será que ela não vai me esquecer quando voltarmos? Desculpe-me, Daniela, eu não quis ser invasiva, disse Gilda com um sorriso tímido. É que desejo muito que aliás, eu e a Lena desejamos muito que a Nicole encontre alguém que a faça feliz, que a ame e que ela também possa amar. Fez uma breve pausa, como se ponderasse suas palavras. Mas uma coisa posso te afirmar, Daniela. Nicole está, sim, muito apaixonada. Conheço-a muito bem e, pelo que sabemos, parece que você tem um namorado. Não é namorado, respondeu Daniela, quase interrompendo. Bem, mas eu vou resolver isso quando eu chegar em São Paulo. Desculpe-me mais uma vez, retrucou Gilda, sincera. Eu sei que não é da minha conta sua vida particular, mas o que importa para nós é que vocês duas estão apaixonadas. E isso é visível. Gilda se aproximou um pouco mais, abaixando o tom de voz, quase como quem conta um segredo. Aliás, a Lena me falou e eu concordei que, quando viu vocês duas dançando aquele tango, viu na hora que havia algo a mais entre vocês. E como dançaram! Uau! Dava para notar a tensão ardente da paixão no ar entre vocês duas. Uau! 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 Dito isso, Gilda riu divertida e abanou o rosto com a mão, como se revivesse mentalmente a cena com entusiasmo. Depois, séria, Gilda falou: Daniela, querida, foi um prazer enorme receber você aqui junto com Nicole. Eu agradeço muito, Gilda. O prazer foi todo meu. Eu adorei conhecê-las. Adorei tudo aqui. Ei, mocinhas! Interrompeu Lena, rindo. O que é que estão fofocando aí, hein? Gilda puxou Daniela pela mão. Vem, vamos nos juntar a elas. À noite foram a um restaurante maravilhoso. Na hora do brinde, Gilda e Lena ergueram as taças, sorrindo. A Nicole e Daniela, que sejam muito felizes. Daniela olhou para Nicole, que retribuiu o olhar com doçura. Ela precisou se conter para não se atirar em seus braços.
para não a beijar ali mesmo. Mas seu coração silenciosamente revelou todo o amor, toda a paixão que sentia por ela. As mãos das duas se tocaram no lugar do beijo. Em silêncio, por meio daquele gesto e do olhar profundo que trocaram, disseram uma à outra tudo o que sentiam. Durante a madrugada na cama, permaneceram por horas envolvidas num silêncio profundo que dizia tudo. Daniela repousava a cabeça sobre o peito de Nicole, sentindo o compasso calmo de sua respiração. O braço de Nicole envolvia Daniela por baixo e com a outra mão ela acariciava lentamente os cabelos da mulher que ela já sentia amar. Num gesto suave, quase maternal. Não havia pressa, não havia palavras, só aquele momento de carinho. Era como se quisessem permanecer assim, uma dentro da outra, para sempre. Está amanhecendo, murmurou Daniela, quebrando o silêncio com a voz embargada. Lá fora ouvia-se o gorjear dos primeiros pássaros. Você tem que ir mesmo? Perguntou Nicole, sem esconder a tristeza. Infelizmente, respondeu Daniela com um suspiro contido. Nicole então ergueu levemente a cabeça e seus olhos se encontraram. E nós, como ficamos? Você se despede, vai embora, volta para o seu namoradinho e pronto? Mal terminou de falar, virou de lado, afastando-se com delicadeza, mas visivelmente ferida. É isso que você pensa que eu vou fazer? Perguntou Daniela, tocada pela dor da voz dela. E não vai? Rebateu Nicole ainda de costas. Daniela se aproximou novamente, a abraçou por trás e murmurou em seu ouvido com sinceridade. Eu amo você, Nicole. Eu amo, eu sinto esse amor, eu amo você. Nicole então se virou, abraçando-a com força e emoção, e respondeu com lágrimas nos olhos. Daniela, eu também, eu sinto isso, eu sinto esse amor com toda a força do meu coração. Por um instante, pareceu que o tempo parou novamente. Era um amor que transcendia vidas, impossível de negar, de fugir ou desprezar. Existia e resistia. Quando eu chegar, eu vou conversar com Marcelo e pôr um fim nisso tudo. Mas, de alguma forma, era um namoro para ele, não era? Perguntou Nicole. Eu simplesmente me acomodei com ele, respondeu Daniela sincera. E ele é apaixonado por você. Creio que não vai desistir tão fácil assim, Daniela. Ele sempre soube que eu não senti o mesmo. Nunca disse que o amava ou que era apaixonada. E ele sempre soube disso. Eu no começo até pensei que eu poderia vir gostar dele, mas não aconteceu. E você, Nicole, surgiu na minha vida e eu me apaixonei. E é com você que eu desejo ficar. Beijou-lhe os lábios com carinho. O que achas de eu mudar a hora do meu voo e ir junto com você? Perguntou Nicole, ainda sentindo o gosto do beijo. Eu vou adorar! Você vai fazer isso? Eu vou adorar, meu amor, eu vou adorar! Respondeu Daniela, a beijando novamente. Ficaram mais um tempo no quarto. Depois desceram para o café da manhã. Gilda e Helena já as esperavam. O tempo havia mudado. Estava frio e o céu nublado. Que pena vocês terem que ir embora, disse Gilda com um olhar saudoso.
Adoraríamos poder ficar, mas o dever nos aguarda, respondeu Nicole, abraçando Daniela, que assentiu. E que horas sai o voo? Perguntou Lena. Consegui trocar meu voo para ir junto com Daniela, às 19 horas, respondeu Nicole. Conversaram um pouco mais e Daniela precisava arrumar suas coisas. Lena se ofereceu para ajudar e as duas foram para o quarto. Enquanto isso, Gilda e Nicole foram se sentar na varanda para esperá-las. Gilda olhou para Nicole e disse: "Estou muito feliz por você, Nicole." Nicole respondeu com um leve sorriso: "Eu sei, Gilda. Também me sinto muito feliz, embora." "O que te receia, Nicole?" perguntou Gilda com um olhar preocupado. Nicole deu um suspiro profundo antes de falar. "Eu acredito que a Dani, quando me fala sobre o que sente por mim, mas." Gilda interrompeu, tentando entender. Mas ela é hétero e ainda tem aquele tal namorado, é isso?" Nicole assentiu, a voz carregada de insegurança. "Sabe, Gilda, eu acho que eu fiquei um tanto traumatizada e você sabe o motivo. Eu receio que Daniela tenha se confundido, tenha ficado, é, não sei. Na verdade, eu não sei se estou preparada para uma desilusão novamente." Gilda olhou para Nicole com um sorriso suave e disse: "Nicole, Daniela está apaixonada por você, é tão evidente. Aliás, eu e Lena percebemos isso quando ela chegou com você para a nossa festa." Nicole franziu o senho insegura. E se estivermos enganadas? E se ela não tiver coragem para me assumir quando chegar e escolher ficar com esse tal de Marcelo?" Gilda segurou as mãos de Nicole firme e carinhosa e falou: "Nicole, você sabe que é uma mulher bem-sucedida, prestigiada, ainda por cima linda, linda. Você é uma mulher linda. E todas as mulheres, quando te conhecem, ficam loucas por você. E eu não digo isso só para te agradar. Você tem uma luz que ilumina todos. Você tem um fascínio. Não permita que essa insegurança, esse trauma do passado te enfraqueça dessa maneira. Você merece tudo o que há de melhor. Não fique pensando nisso, Nicole. Daniela quer ficar com você. Tenho certeza, aliás, eu e Lena temos certeza disso. Por que esse receio bobo?" Nicole permaneceu em silêncio, mas Gilda percebeu uma lágrima discreta escorrendo pelo seu rosto. Com um gesto suave, a abraçou, oferecendo conforto e apoio. Pouco depois, despediram-se, prometendo voltar quando possível. Gilda, ao abraçar Daniela, disse: "Daniela, nós adoramos conhecê-la, te receber aqui, ainda mais vendo você e Nicole juntas. Não permita que destruam sua felicidade. Siga somente o seu coração." Daniela respondeu com um sorriso: "É o que desejo e vou fazer. Lena, pode ficar tranquila. Eu também adorei conhecê-las e agradeço por demais por me receberem na casa de vocês. Amei tudo aqui." Com as despedidas feitas, entraram no carro e partiram. Chegamos ao final de mais um capítulo. E que capítulo, hein? Foi de tirar o fôlego. Concordam? Vou aproveitar e perguntar:
quero saber de vocês se já sentiram aquela paixão inesperada por alguém do mesmo sexo. Nos conte nos comentários. Mas antes, se inscrevam, deem like e comente. E interaja conosco e assim iremos continuar contando histórias surpreendentes. Estamos também no Spotify, hein? Dê uma chegadinha lá, nos siga e se preparem para os próximos capítulos finais da história Só o Amor Sabe Quando Unir Dois Corações. Até!